Damos boas-vindas a todos os presentes e queremos desejar que, por favor, prestem atenção à reunião que nós vamos dar início agora. É um prazer ter todos aqui com essa alegria e para nós começarmos de forma também bem alegre, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová. E para isso nós pedimos para aqueles que podem, que se coloquem de pé, para que nós possamos então entoar esse cântico. O número do cântico é 143 e tem como tema Continue ativo e desperto. Vamos então ouvir primeiro uma introdução e depois entoar com forte voz. Após o cântico nós teremos uma breve oração. Nós vamos iniciar ouvindo um discurso que traz um tema bem interessante. Note que o tema traz uma pergunta. Já é mais tarde do que você imagina? E quem falará para nós sobre este tema é nosso irmão Carlos Amorim. Vamos então dar atenção. Diz-nos quando sucederão essas coisas? Foram as perguntas que os discípulos fizeram a Jesus quando ele estava ali no Monte das Oliveiras. Era uma terça-feira, 11 de Nisan. E era a última vez que Jesus entrou naquele templo. E muitos de nós, às vezes, perguntamos também: será que o Armagedon vem logo? Será que a grande tribulação vem logo? Nós, às vezes, ficamos ansiosos ao fazer essas perguntas, esperando respostas. Mas nós seremos relembrados daqui a pouco, em abril, com a celebração ou a comemoração da morte de Cristo.
E a cada ano que nós celebramos a morte de Cristo, é um ano a menos. É um ano a menos para vivermos neste mundo tão atribulado, nesse sistema de coisas tão atribulado. E outra coisa, todos os anos que nós comemoramos, celebramos a morte dele, nós damos honra a Jeová e a ele também. Então, em Romanos no capítulo 5, versículo 8, ele diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Já pensou? Que amor de Cristo e seu Pai. Então, cada ano que proclamamos ou celebramos, estamos mais perto do fim. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 26, Jesus disse aos seus discípulos: sempre que comerem o pão e beberem o vinho, estarão proclamando a minha morte, até eu voltar, até a minha vinda. Já imaginaram? E os cristãos já fazem isso há quase 2000 anos. Então, por isso, já é mais tarde do que imaginamos, com certeza. Então surge a empolgante profecia de Jesus em Marcos, capítulo 13, que há muito tempo tem gerado grande interesse e especulação. Então vamos ver. Vamos ler e ver que profecia tão empolgante é essa. Abra comigo as suas Bíblias em Marcos, no capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Enquanto lemos, o irmão vai colocar a imagem para nós, a primeira imagem, vamos visualizar o que ocorreu ali em Jerusalém. Marcos capítulo 13, do 1 e 2. Diz assim: quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: instrutor, veja que pedras e que edifícios maravilhosos. No entanto, Jesus lhe disse: está vendo estes grandes edifícios? De modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Os discípulos não quiseram acreditar. Não quiseram acreditar. Mas Jesus disse: vai ser derrubado. Pode acreditar. Agora acompanhe novamente, agora o 3 e o 4, no mesmo capítulo. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, com o templo à vista, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que todas essas coisas estão prestes a chegar ao fim. Notaram que os discípulos perguntaram para Jesus: quando que tudo isso vai acontecer? Jerusalém será destruído, os templos serão, os edifícios destruídos, não ficará pedra sobre pedra. Jesus Cristo não deu datas, mas ele deu sinais, sinais que antecediam a destruição. Jesus disse que Jerusalém ia ter muita briguinha no entorno de Jerusalém, muita fome, guerrinhas, e que seria cercada. E Jesus morreu em 33. Passou-se 33, 34 anos. Os discípulos realmente viram todas as promessas que Jesus disse. Fome, guerras, Jerusalém cercada. E quando Jerusalém foi cercada pelo exército romano, e não sabemos o porquê, de repente saíram de Jerusalém, eles fugiram para as cidades vizinhas, para as montanhas. E realmente, em 70 da Era Comum, se cumpriu a profecia de Jesus. O exército romano voltou novamente com um exército muito mais forte e matou 970 mil pessoas, levando 100 mil cativos como troféu. Os que ficaram em Jerusalém não pôde mais sair. Foram obrigados ou guerrear, ou era morto pelo fio da espada.
mas os que confiaram na promessa de Jesus foram salvos. Agora note que nessa promessa, nessa profecia de Jesus, ele falou de 2 acontecimentos. Ele falou da destruição de Jerusalém e também para os nossos dias. Note só agora o versículo 8, por favor. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos num lugar após outro. Também haverá falta de alimentos. Essas coisas são um começo das dores de aflição. Olha, no 7 fala de guerras, notícias de guerras, mas no 8 é o principal. Então aquela profecia que Jesus profetizou ali, ela tem um cumprimento duplo. Teve lá, no primeiro século, e tem hoje, nos nossos dias também, né? Então, já que nós aqui vimos que o capítulo 13 de Marcos tem esses cumprimentos, o que os irmãos acham? O que os irmãos acham? Essa profecia de Jesus está realmente se cumprindo hoje? Olha, as perguntas que o escravo colocou no esboço aqui para nós, se já é realmente mais tarde do que você imagina. Se nós tivermos dúvidas ainda de que não está se cumprindo essa profecia, vamos considerar 5 características que Jesus deixou para nós identificar se estamos ou não. A primeira: nação se levantará contra nação e reino contra reino. A sentinela fala de guerras, vítimas fatais. No século XX, que no século XX foi 3 vezes maior do que todas as guerras juntas desde o primeiro século. E até 1899, e de 1914 para cá, 100 milhões de vidas ou pessoas têm perdido as suas vidas em guerras. E o Enciclopédia calcula que 60 milhões de pessoas morreram só na Segunda Guerra Mundial. Imaginaram? A segunda característica: terremotos num lugar após outro. A sentinela fala também sobre terremotos, e um que ocorreu em 2010, ali no Haiti, matando 300 mil pessoas e deixando 1.300.000 desabrigadas. Esse não foi o único terremoto. De abril de 2009 a abril de 2010, 18 fortes terremotos ocorreram no mundo todo, abalando toda a terra e tirando a vida de milhares de pessoas. Mas daí os irmãos me perguntam: mas Amorim, guerras e terremotos sempre teve, desde que existe a humanidade. Teve mesmo, e é verdade. Mas não na proporção que Jesus disse, num lugar após outro. Hoje, se nós pararmos para ver os noticiários, as guerras tem todos os dias em vários países, e terremotos a mesma coisa. Então isso marca que realmente estamos nos últimos dias. Escassez de víveres. Hoje a falta de alimento tem marcado o fim desse sistema. No mundo inteiro, quase 1 pessoa em 7 não consegue o suficiente para se alimentar, todos os dias. E na África é pior ainda. 1 pessoa em 3 é considerada cronicamente desnutrida. Para entender melhor, imagine uma família com 3 pessoas, o pai, a mãe e um bebê, que é preciso escolher, então, todos os dias, quem vai dormir sem comer. Imagine que escolha: o pai, a mãe ou o bebê. Então isso realmente marca que estamos no último dia também. Haverá num lugar após outro também pestilência, que Jesus disse. A Bíblia não fala
o nome das doenças, não especifica. Mas nós conhecemos tuberculose, malária, Covid, a AIDS. Essas doenças juntas têm tirado a vida de milhões de pessoas, marcando também o fim desse sistema. E a quinta e última característica, a expressão do que é contra a lei, refere-se a um descarado desrespeito pelas leis e princípios de Deus. E cada vez mais pessoas consideram aceitáveis pecados como adultério, homossexualismo. E hoje nós percebemos que os líderes religiosos, as autoridades, eles estão contra as leis de Jeová. As leis de Jeová, quanto ao casamento, é sagrada, lá em Gênesis. E hoje eles fazem casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Muitas vezes a gente vivencia crianças com 13, 14 anos, de mão dadas, 2 meninas ou 2 meninos, trocando as leis de Deus. No capítulo 5, versículo 20 de Isaías, o profeta Isaías falou que no fim as pessoas trocariam mesmo o certo pelo errado. Ele disse: ai desses que trocam o doce pelo amargo e a luz pela escuridão. Porque ele disse: ai dessas pessoas que trocam a luz pela escuridão. Por quê? Imagina uma pessoa que esteja ali em densas trevas, em sentido literal, não consegue fazer nada. E em sentido espiritual, a mesma coisa, as pessoas que estão em densas trevas, em sentido espiritual, não conseguem fazer nada sem a ajuda do nosso Criador Jeová. É preciso que nós ajudemos as pessoas a sair dessa escuridão e vir então para o claro em sentido espiritual. Bem, consideramos apenas 5 características do sinal composto. E agora, o que você acha? Será que realmente estamos vivendo nos últimos dias? Essas características nunca foram tão marcantes como agora. Os fatos mostram que é bem mais tarde do que a maioria das pessoas imaginam. Acabamos de ver características que marcam o fim deste sistema. E é muito triste, irmãos, é muito triste saber que por algum motivo, alguns estão fora da organização. Existem vários motivos, e por algum motivo eles estão fora da organização. Note só o subtópico que o escravo colocou para nós. Note só, vamos analisar agora, embaixo desse subtópico. Retorne agora e sirva ativamente ao pastor de nossas almas. Olha, retorne agora e sirva ativamente ao pastor de nossas almas. Nós não sabemos até quando Jeová permitirá uma reconciliação, até quando Ele permitirá que as pessoas que estão fora voltem. Mas de uma coisa nós temos certeza: os maus serão destruídos em breve. As pessoas más serão destruídas em breves. E Jeová e nós não queremos que as pessoas sejam destruídas juntos com as pessoas más. Nós queremos que eles voltem o quanto antes. Note o conselho do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, sobre a inspiração divina, escreveu essas palavras aqui, note só. 2 Pedro 3, 11 e 12. Diz assim: visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos
em chamas, e os elementos se derreterão com o calor intenso. Vocês notaram o ponto aqui, olha? Tenha bem em mente a presença do dia de Jeová. Tenha uma conduta santa. O ponto aqui, irmão, não é que por agirmos assim, tendo condutas santas, nós vamos descobrir o dia e a hora que Jeová vai trazer o Armagedon. Jeová tem marcado, cronometrado, dia, hora, minuto, segundo. Mas nós não vamos descobrir. E sim, de usar o tempo que resta para sermos pessoas de conduta santa. Como assim? Por praticar o que é certo, por estar envolvido na obra. E quando fala em obra, existe uma infinidade de atividades mostrando nossos atos de devoção a Deus. Por exemplo, uma obra que toma o tempo de maneira maravilhosa dos irmãos, o carrinho. Carrinho, os irmãos passam 4 horas sem perceber, não é mesmo? As irmãs, os irmãos. Então, o que o apóstolo Pedro pediu para nós é gastarmos o nosso tempo em coisas sadias, coisas santas. E quanto mais nos empenharmos em fazer mais para Jeová, mais rápido o tempo vai passar. Então faremos bem em nos perguntar: demonstro que realmente acredito que o tempo que resta é reduzido? Já que o tempo é reduzido, Jeová convida pessoas de todas as classes sociais para fazer mudanças o mais rápido possível. Obter o conhecimento da Bíblia que conduz à vida, obter esse conhecimento e agir em harmonia com ele, pode resultar em vida eterna, irmãos, no paraíso. Olha, vida eterna no paraíso. O irmão pode colocar, por gentileza, a segunda imagem? Olhe, note essa imagem e vê se você gostaria de viver em um lugar assim. Essa ideia é atraente para você? Para você que está na organização e para você que está fora por algum motivo, essa ideia é atraente para você? Então haja sem demora. Se porventura alguém está nos visitando e deseja viver em um lugar como esse, fale com as testemunhas de Jeová. Fale com elas, que terão prazer em ajudá-los ao aprender a harmonizar a sua vida com a vontade de Deus. O amor de Jeová também se estende não só para nós, servos de Jeová. O amor de Jeová se estende para alguns que estão fora da organização, como já dito, por algum motivo. Jeová quer que suas ovelhas maravilhosas voltem, suas ovelhas inativas voltem para seus braços cheios de amor. Em Deuteronômio, no capítulo 33, versículo 27, ali Moisés escreveu dizendo que Jeová ele é nosso refúgio. E se buscarmos realmente a Jeová nos momentos difíceis de nossas vidas, Ele amorosamente colocará o braço por baixo e nos levantará, deixando-nos em pé novamente. Já imaginaram? Como Jeová é um pai amoroso? Em Lamentações, no capítulo 13, versículo 40, ali, Jeová incentivou que nós avaliemos e examinemos os nossos caminhos e voltemos para Ele. Olha, às vezes, nós saímos da organização por um motivo pequeno, simples, e às vezes ficamos fora anos, décadas. É como uma brasa cair da churrasqueira, né? Caiu, se não pegar e colocar, ela vai apagando, apagando, apagando. Assim são as pessoas, os irmãos, quando saem da organização. Então, Jeová pediu para avaliarmos e examinarmos. Será que vale a pena ficar fora? Será que vale a pena ficar fora da organização de Jeová?
Só de você ter feito um esforço para estar aqui, já é uma evidência de que ainda se lembra do seu pastor amoroso e dos seus mandamentos. Note só aqui no Salmo 119, por favor, e note também como que o salmista se sentiu certa vez e como ele pediu ajuda para Jeová, implorou ajuda para Jeová. Salmo 119, verso 176. Diz assim: afastei-me como uma ovelha perdida. Vem procurar teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Olha, nós não sabemos por que o salmista diz que afastou como ovelha perdida. Não sabemos o motivo, a Bíblia não relata. Mas o ponto é, ele diz: vem, Jeová, vem me procurar, venha me ajudar, venha me ajudar. É como um pastor literal que cuida de rebanhos, quando uma ovelhinha vai saindo aos poucos do rebanho, vai saindo e se perde. Aí o pastor começa a chamar, e vê que ela está ali, às vezes, atrás de uma pedra, em um espinheiro, às vezes machucada. O pastor pega com todo carinho, todo amor, e cuida dela. Leva para o curral e cuida dela. E não é assim que acontece conosco também? Às vezes caímos, como o salmista caiu, se desgarrou. Mas Jeová tem usado meios para ajudar esses que estão fora, que estão fracos. Como? Hoje em dia, Jeová ele usa vários meios. Usa publicadores, servos, pioneiras, anciãos. E hoje, as pioneiras, os anciãos e os servos têm capacidade e podem ajudar um desassociado a voltar, dirigindo estudos, revisitas. Jeová deu esse poder. Então vamos usar, ajudando nossos ex-irmãos ou irmãos que estão ex-nativos, né? Seja qual for o motivo, em seu caso, por favor, aceite a ajuda necessária para voltar e servir ativamente ao nosso pastor amoroso. Permita que a palavra de Deus e nossas publicações cristãs ajudem a fortalecer novamente a sua espiritualidade. Estando dentro da organização, fica mais fácil de receber as orientações quanto aos avisos importantes que Jeová tem dado. Hoje, Jeová usa seus servos ungidos para lembrar e relembrar até mesmo os justos de que é mais tarde do que a maioria imagina. É vital que prestemos mais do que a costumeira atenção às coisas que ouvimos. Lá no passado, os que ignoraram os avisos iminentes da destruição logo perceberam que era mais tarde do que imaginavam. Lembram-se que Jesus falou para os discípulos, e principalmente em Lucas, no capítulo 21, do 34 ao 46, Jesus disse: quando ver Jerusalém cercada, fujam, não pegue nada, não leve nada. Hoje, por exemplo, nós não podemos perder nossos tempos com comer, beber. Temos que fazer isso, mas não exageradamente. Recreação, muitos passeios sem necessidades, trabalho, recreações. Um aviso ainda mais urgente está sendo dado, com evidências incontestáveis de que o Armagedom está próximo. Milhões de pessoas não dão ouvidos. Milhões de pessoas. Mas o tempo está se esgotando e é mais tarde do que elas imaginam. Agora, uma pergunta. E você? O que você acha? É mais tarde do que você imagina? Imagine só, um domingo à tarde, alguns que têm reunião
ou já tiveram reunião de domingo, almoça ali pelas 2h30 da tarde, aí pega no sono e começa. É gostoso, né? Dormir depois do almoço. Pega no sono e passa a hora. Aí acorda de repente, assustado. O marido ou a esposa fala: bem, amor, olha que hora que já é. Vamos perder a reunião. Jesus Cristo, Ele quer chegar e quer nos encontrar prontos, sem sono, com vestes brancas, esperando realmente Ele. Ele não quer nos encontrar sonolentos. Então, irmãos, reflita bem no seguinte: para você, quanto tempo ainda resta do ponto de vista de seu Pai Celestial? Será que resta muito tempo? Nós, bondosamente, o incentivamos a encontrar segurança no aconchego dos braços de Jeová, o grande pastor excelente. Vamos ler mais um texto, e esse texto é o último desse discurso, Isaías, capítulo 40. Enquanto nós vamos lendo, vamos visualizando essa imagem que o irmão vai colocar para nós. Vamos visualizar esta imagem. Isaías capítulo 40 e o versículo 11. Aqui diz assim: 11. Como um pastor, ele cuidará do seu rebanho. Como o seu braço reunirá cordeiros e os carregará no colo. Conduzirá com carinho as ovelhas que amamentam seus filhotes. Olha que imagem maravilhosa, irmãos. O pastor aqui carregando esse filhotinho, essa ovelhinha nas dobras das suas roupas. É assim que Jeová, Ele faz conosco. É assim que Jeová faz com as pessoas que estão fora, trazendo para dentro. É assim que Jeová faz quando nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis. Vamos deixar que Jeová nos acuda, nos ajuda. Vamos deixar. Como? Deixando que os irmãos nos aconselhem, que os irmãos nos ajudem, e aí por diante. Portanto, irmãos, se nós realmente não ficarmos sonolentos, como já foi mencionados, e realmente acreditarmos nas profecias ditas por Jesus Cristo e os profetas, com certeza, irmãos, com certeza, nós vamos saber, acreditar que é mais tarde do que imaginamos, e com certeza nós viveremos no paraíso que Ele prometeu para nós. Nós agradecemos primeiramente a Jeová por ter deixado essa matéria baseada na sua palavra para nós. E também agradecemos ao nosso irmão Carlos por ter se colocado à disposição de passar para nós essa matéria tão importante. Agora nós vamos continuar com a nossa reunião, analisando a Bíblia com a ajuda da revista A Sentinela. E para isso nós vamos convidar o nosso irmão Braz Lopes. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. É um imenso prazer estar junto com você, irmão, irmã, estudante, amigo que está nos visitando aqui. Seja bem-vindo, aproveite ao máximo essa reunião, esse estudo que agora iniciaremos. Temos certeza que você vai sair bem mais fortalecido e encorajado daqui. E para nós darmos início a esse estudo, nós gostaríamos de convidar os presentes, aqueles que puderem a ficarem em pé, para juntos nós entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 97. Cântico 97, baseado em Mateus 4:4. A palavra de Deus nos ajuda a viver. Vamos cantar todos juntos.
Hoje nós vamos considerar juntos aqui o estudo 48. O tema é Lições que aprendemos com o milagre dos pães. O texto temático é João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Qual é o objetivo desse estudo? É analisar o relato do capítulo 6 de João, que conta como Jesus ele multiplicou pães e peixes para uma multidão e ver lições que podemos aprender. Quais as características que Jesus demonstrou, quais as qualidades que ele demonstrou ao realizar esse milagre, como que nós podemos aplicar em nossa vida também, que lições podemos aprender desse milagre, que exemplo Jesus deu quando as pessoas queriam forçá-lo a ser rei, como podemos aplicar o conselho de 1 João, capítulo 10, versículos 6, 7 e 11, são algumas perguntas que vão ser respondidas nesse estudo. Então, convidamos todos os presentes a participar com seus comentários. Temos certeza que vocês fizeram uma ótima preparação, né? E agora ficaremos felizes em ouvir os seus comentários, a pesquisa que os irmãos fizeram. Lembrando sempre que o primeiro comentário ele deve ser breve, né? Direto. O primeiro comentário sempre é uma resposta direta. Depois vem os comentários adicionais, né? Aplicar os textos, a pesquisa que o irmão fez, aplicar o território, a pregação. Aí mais irmãos poderão participar com seus comentários e o estudo vai ficar bem agradável para todos nós, tá bom? Vamos então iniciar. Hoje quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos é o nosso irmão Danilo. Vamos ouvir inicialmente a leitura do parágrafo 1. Nos tempos bíblicos, o pão era o alimento básico das pessoas. Ele era tão importante que a Bíblia às vezes se refere ao pão para falar de alimento em geral. 2 milagres bem conhecidos de Jesus envolvem o pão. Um deles está descrito no capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos estudar esse relato e ver lições que podemos aprender com ele. Qual era a importância do pão nos tempos bíblicos? Irmã Ana Rosa? O pão, né, nos tempos bíblicos, ele era o alimento básico, né, das pessoas. E ele era tão importante que a Bíblia, às vezes, se referia ao pão para falar de um alimento em geral, né? Até mesmo 2 milagres bem conhecidos de Jesus envolviam o pão. Isso mesmo. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário. Ainda Linda Laure? Um desses milagres está descrito no capítulo 6 do Evangelho de João. É esse evangelho que a gente vai estudar nesse estudo e a gente vai ver também lições que a gente pode aprender com ele. Isso mesmo, Linda Laura. Obrigado. Nós vamos ver que lições nós podemos tirar desse relato. Muito bem. Vamos então ao parágrafo 2. Os apóstolos de Jesus tinham acabado de voltar de uma viagem de pregação. Para que pudessem descansar, Jesus foi com eles de barco para o outro lado do mar da Galileia. Eles foram para uma região isolada perto da cidade de Betsaida. Só que depois, milhares de pessoas chegaram para ver Jesus. Em vez de ignorar aquela multidão, ele foi bondoso e passou o tempo ensinando sobre o reino e curando os doentes. Quando estava ficando tarde, os discípulos começaram a ficar preocupados. Como aquela multidão iria conseguir comida? Algumas pessoas talvez até tivessem um pouco de comida, mas a maioria precisava comprar alguma coisa para comer. Como Jesus resolveria esse problema? Em que situação milhares de pessoas precisaram de comida? Irmã Aparecida? Foi quando Jesus, mesmo cansado, ensinou as boas novas para as pessoas que forem até ele. Ele sentiu pena das pessoas e ensinou até tarde da noite. Algumas tinham comido, outras não.
Obrigado, irmã Aparecida. Isso mesmo, essa era a situação que ocorria ali, né? Um dia todo e as pessoas talvez com muita fome, alguns ali, né? Vamos ver como Jesus resolveu essa situação? O milagre da multiplicação de pães, parágrafo 3. Jesus disse aos apóstolos: eles não precisam ir embora, dê-lhe em vocês algo para comer. Só que isso parecia impossível, porque ali havia cerca de 5.000 homens. E se contarmos com as mulheres e as crianças, pode ser que houvesse umas 15.000 pessoas para alimentar. André disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Os pães de cevada eram um alimento comum, inclusive entre os pobres, e os peixinhos provavelmente tinham sido desidratados com sal. Ainda assim, a quantidade de pães e peixes que esse menino tinha não seria suficiente para alimentar tanta gente. O que Jesus disse para os apóstolos fazerem? E aqui nós temos uma imagem também que pode ajudar em seu comentário, né? Vamos ouvir, irmão Paulo Claudino. De forma amorosa, Jesus pediu que os próprios apóstolos dessem ao povo algo para comer. Assim, Jesus poupou as pessoas de terem que ir comprar alimento e perderem a chance de aprenderem sobre o reino de Deus. Muito bom, Paulo. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Fátima. Em Mateus 14:16, Jesus disse que era para dar algo para comer para aquelas pessoas, mais de 15.000 pessoas, né? Agora, é interessante que esse texto é o único texto relatado em todos os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por que isso? Para mostrar o quanto Jesus queria ajudar aquelas pessoas, não só em sentido espiritual, como ele já tinha feito, mas também em sentido material. Obrigado, irmã. Isso mesmo, Jesus se preocupava, né, com o bem-estar das pessoas. Muito bem, obrigado, irmã. E essa imagem, o que ela nos ensina? O que nós observamos? Eu gostaria de comentar ela para nós. Irmã Luciana? Que Jesus ele se preocupava não só com a necessidade espiritual das pessoas, mas também com a física também. Isso, obrigado. Isso mesmo. Irmão Gorge? E olhando para a imagem, fico imaginando, né? Uma assembleia nossa tem cerca de 2.000 pessoas ali em Cesarlândia. Aí agora, se tivesse ali 15.000, imagine a quantidade de pessoas, só tinha aqueles poucos alimentos ali, e Jesus estava preocupado, e que milagre que aconteceu por aquela ocasião, né? Exatamente. Obrigado, irmão. A gente vê umas pessoas lá no fundão, né? É muita gente mesmo. Vamos ao parágrafo 4? Jesus queria ser hospitaleiro com aquela multidão. Por isso, ele pediu que todos se sentassem em grupos na grama. Daí, a Bíblia diz que ele deu graças a seu Pai pelo pão e pelos peixes. Fazia todo sentido agradecer a Deus, afinal, ele era a verdadeira fonte daquele alimento. O que Jesus fez é um bom exemplo para nós. Sempre devemos orar antes de comer, não importa se estamos sozinhos ou com outras pessoas. Depois de orar, Jesus distribuiu o alimento até que todos comeram e ficaram satisfeitos. Na verdade, sobrou comida. Mas Jesus não queria que nada fosse desperdiçado. Então ele pediu que os discípulos juntassem tudo o que tinha sobrado, provavelmente para usarem depois. Esse também é um bom exemplo para nós. Não queremos desperdiçar nada. Em vez disso,
queremos usar com sabedoria as coisas que temos. Se você for pai ou mãe, o que acha de usar essa história para ensinar a seus filhos a importância de orar antes das refeições e de serem hospitaleiros e generosos como Jesus? Antes da pergunta do parágrafo 4, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 11 ao 13. Evangelho de João 6, do 11 ao 13. Vamos pedir para Carol ler para nós? Jesus pegou os pães e, depois de dar graças, distribuiu aos que estavam sentados ali. Fez o mesmo com os peixinhos, e eles comeram tanto quanto quiseram. Mas quando ficaram satisfeitos, ele disse aos seus discípulos: juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Portanto, eles juntaram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras deixadas pelas pessoas que haviam comido dos 5 pães de cevada. Obrigado, irmã, pela leitura. A pergunta do parágrafo 4, que lições aprendemos de João 6, 11 a 13? E aqui nós temos também uma imagem que o irmão pode usar em seu comentário. Irmã Janete? Vimos então no relato que Jesus agradeceu a Jeová pelo pão e pelos peixes, pois ele reconhecia que o próprio Jeová era a fonte daquele alimento. E, sem dúvida nenhuma, o que Jesus fez é um grande exemplo para nós, né? Que sempre devemos, então, orar antes de comer, e não importa se nós estamos sozinhos ou com outras pessoas. Isso é o primeiro ponto, né? A importância da oração. Vamos deixar aqui o Ricardinho comentar? O Ricardinho aqui na frente. Esse parágrafo nos ensina não só a importância de orar antes de comer, mas também em situações difíceis, como vemos nessa imagem. Uma jovem que, mesmo estando na escola, em sua cantina, ela ora. E também vemos um irmão orando em seu serviço e um chefe de família orando por sua família. Em todas essas ocasiões, essas pessoas, não importa o cenário, elas estão orando, né? E elas estão aplicando o conselho que a Bíblia diz, né? E também o que está no parágrafo. Isso mesmo. Muito bom. Obrigado, Ricardo. Irmã Janaína? A gente também vê que Jesus, mesmo cansado, ele foi muito hospitaleiro, porque ele poderia ter falado com a multidão e mandado eles embora. Mas mesmo assim ele se preocupou com as necessidades dele. E também Jesus ele foi organizado, porque ele pediu que sentassem em grupo. Então nos ensina muitas lições, além da generosidade. Isso, muito bom. Mas Natália? Depois que foi distribuído o alimento para todas as pessoas que estavam ali e todos ficaram satisfeitos, acabou sobrando comida. Mas Jesus ensinou outra lição. Ele pediu para os discípulos que juntassem tudo o que tinha sobrado para provavelmente usar depois. Esse é um bom exemplo que Jesus nos deu para que não desperdicemos comida, né? E podemos ensinar isso, quem for pai ou mãe, também pode usar essa história para ensinar os seus filhos tanto a importância de orar, como ser hospitaleiro, generoso e não desperdiçar o alimento que foi Jeová que nos deu. Isso, muito bem. Macaline? E assim como já mencionado, o parágrafo ele sugere que usemos essa situação para ensinar os nossos filhos. E uma forma simples de fazer isso, talvez com um gesto simples mesmo, chamar um amigo ou um parente para nos visitar e envolver o filho ali na preparação do alimento, deixando com que ele escolha o que vai oferecer. E se eles aprenderem com esses gestos simples desde cedo,
a agradar os outros, a deixar os outros confortáveis, eles vão crescer com um coração já generoso, assim como Jesus demonstrou naquela situação com a multidão. E quando eles virem que esses pequenos atos de bondade eles fazem diferença, eles vão entender que ser generoso não é sobre dar coisas para alguém, mas sim se importar com a pessoa. Muito bem, obrigado, irmã. Irmã Josiana? Aqui do seu lado, Giro. E como a gente percebe em poucos versículos, quantas lições práticas, né, do que Jesus fez. Eu mesma nunca tinha imaginado que era uma lição de hospitalidade. E é verdade, Jesus tomou para si como ele sendo o anfitrião daquela ocasião, né, o responsável por aquilo, providenciou. E ensinar os filhos, isso é interessante, né, ser generoso, partilhar. Que às vezes os pais querem ensinar os pequenos a dividir com os outros em casa, na escola. Olha que bonito, né? Jesus dividiu tão pouco em tanto. Então as crianças vão aprendendo, e como o Ricardo comentou, na escola, aí já faz oração, tem coragem. Então, de um relato tão pequeno, a gente consegue tirar lições bem práticas. É verdade. Cada detalhe, né, que a gente... Irmão Nilson? Também podemos aplicar no sentido espiritual. Nós temos abundância de informações providas pelo escravo fiel e prudente, as comissões de filiais também, que certamente preparam para nós, transmitem com segurança tudo aquilo que nós precisamos. Então, tratar com carinho aquilo que nós temos em abundância. Não achar que, não, isso aqui tem demais. Ou então, dobrou, fez uma orelhinha na revista, vamos jogar fora. Não desperdiçar. Tem muita gente que pode aproveitar esse alimento espiritual e pode certamente ganhar o favor de Jeová. Isso mesmo. Talvez, por ser perfeito, Jesus poderia fazer um milagre exatamente na quantidade necessária, né? Mas ele fez a mais, né? Mostrando a generosidade, né? Assim também Jeová nos dá generosamente muito mais do que precisamos. Irmão Lucas? Sabe o que me chamou a atenção nesse relato foi daquele jovem que ofereceu o que ele tinha. Então o que a gente aprende? Nem sempre o que é pouco é pouco. O que é pouco pode ser muito. Então Jesus aproveitou a generosidade daquele jovem e com aquele pouco alimentou uma multidão. Isso podemos ensinar aos nossos filhos também, que os pequenos donativos, as pequenas ofertas têm muito valor perante Jeová. Muito bom. Os irmãos extraíram bons pontos, né? Muitos pontos interessantes desse parágrafo, né? Vamos ao próximo, parágrafo 5. Naquela ocasião, as pessoas ficaram impressionadas com o modo de Jesus ensinar e com os milagres que ele realizou. Muito tempo antes, Moisés tinha dito que Deus faria surgir um grande profeta, e elas sabiam disso. Então elas talvez tenham pensado: será que Jesus é esse profeta? Aquelas pessoas devem ter imaginado que Jesus seria um governante maravilhoso. Afinal, ele seria capaz de alimentar toda a nação. Pensando nisso, elas queriam fazê-lo rei. Se Jesus tivesse aceitado, ele teria tomado partido nos assuntos políticos dos judeus, que na época estavam sendo governados pelos romanos. Mas Jesus não queria se envolver com a política. A Bíblia diz que ele se retirou para o monte. Então, mesmo sendo pressionado para participar na política, Jesus estava decidido a não fazer isso. Essa é uma lição muito importante para nós. O que as pessoas queriam fazer com Jesus e como ele reagiu? Irmã Giovana? A forma amorosa como Jesus cuidou tanto das necessidades físicas quanto espirituais daquelas pessoas que estavam ali fez com que elas ficassem impressionadas demais, pensando que ele seria um excelente rei. Afinal, ele cuidou delas em todos os sentidos e principalmente deu muito alimento físico, que foi o que elas mais se importaram naquele momento. Mas no momento que Jesus percebeu isso, ele se retirou porque ele não queria participar na política. Ele se recusou a se envolver na política de sua nação.
Ele só aceitaria ser rei da maneira que Deus queria e no tempo que Deus tinha determinado. Isso mesmo. Bem. Vânia? A lição de tudo isso é que Jesus ele estava decidido. Ele já tinha no seu coração a decisão tomada de não se envolver em política, que é o que nós podemos aprender. Está decidido no nosso coração a não se envolver, a não dar opinião e a não se envolver de maneira nenhuma, nem antes, nem durante e nem depois da política. Isso é muito importante, né? Vamos ver como podemos imitar a Jesus? Parágrafo 6. Hoje em dia, ninguém vai nos pedir para multiplicar pães ou para curar doentes de modo milagroso. Também não vamos ser pressionados a nos tornar reis. Mas pode ser que algumas pessoas nos pressionem a participar na política, dizendo para votarmos em um candidato ou apoiarmos alguém que, na opinião delas, vai ser um bom governante. Só que o exemplo de Jesus é muito claro. Ele não aceitou se envolver com a política. Em outra ocasião, ele chegou a dizer: "Meu reino não faz parte deste mundo." Como cristãos, nós queremos agir e pensar como Jesus. Por isso, apoiamos o reino, pregamos sobre esse reino e oramos por ele. Vamos ver o que mais podemos aprender do relato em que Jesus multiplicou os pães. Como podemos imitar o exemplo de Jesus? E os irmãos podem usar essa imagem também em seu comentário. Vamos ouvir a irmã Mariana? O exemplo de Jesus, ele é muito claro, né? Ele não aceitou se envolver com a política. Em João 18:36, ele disse que o seu reino não faz parte desse mundo. E nós, como cristãos, nós queremos agir e pensar como Jesus. Apoiamos o reino, pregamos sobre esse reino e oramos por ele. Obrigado, irmã Mariana. Irmã Joelma? É curioso que a política ela não é só assunto de 4 em 4 anos, como no nosso país. A gente vê políticas sendo praticadas em outros países e nós sabemos que isso pode nos afetar de uma maneira ou outra. Então, embora talvez recebamos pressão de colegas de trabalho, vizinhos, parentes para votar ou apoiar determinado candidato, nós talvez já tenhamos uma mente mais pronta. Não, eu não vou fazer isso. Mas e no íntimo? Será que nós também temos essa mesma determinação de nós evitarmos, mas aquele pode favorecer algo economicamente, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. Então, nós devemos ser fortes para resistir às pressões externas, mas às internas. E como diz aqui, agir e pensar como Jesus. Se temos essa dificuldade, vamos pedir para Jeová para que tire isso do nosso coração. Isso mesmo, obrigado. O que essa imagem ensina para você, não? O que você aprendeu com essa imagem? Irmão Tiago? Nós vemos aí Jesus em uma posição firme, ele não se envolver em política, conforme Pôncio Pilatos perguntava para ele. Interessante que as respostas de Jesus eram curtas e diretas. Quando as pessoas falam de política para nós, nós temos que tomar cuidado. Não vamos nos envolver, mas às vezes a pessoa faz a tendência de falarmos mal do governo. Nós somos neutro. Não vamos falar nem bem e nem mal. Nós vamos falar qual é a nossa posição, que apoiamos o reino de Jeová. Isso mesmo. Obrigado. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 7, o significado dos pães. Depois que alimentou a multidão, Jesus foi sozinho para as montanhas e disse para seus apóstolos voltarem para Cafarnaum de barco. Assim, ele conseguiu se afastar das pessoas que queriam forçá-lo a ser rei. Enquanto os apóstolos atravessavam o mar, começou uma tempestade com fortes ventos e grandes ondas. Então, Jesus foi até eles andando sobre o mar
e convidou o apóstolo Pedro a também andar por cima das águas. Quando Jesus entrou no barco, o vento parou. Os discípulos ficaram tão impressionados que disseram: "O Senhor realmente é o Filho de Deus." É interessante que os discípulos só disseram isso depois que Jesus andou por cima das águas, e não depois de ele ter feito o milagre da multiplicação dos pães. Veja um detalhe interessante que Marcos escreveu. Os apóstolos ficaram muito espantados porque não tinham compreendido o significado dos pães. O coração deles continuava fechado ao entendimento. Eles não entendiam o tamanho do poder que Jeová tinha dado para Jesus realizar milagres. Mas, pouco depois, Jesus voltou a falar sobre o milagre dos pães, e o que ele disse nos ensina outra lição. Antes da pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 16 ao 20. Evangelho de João 6, 16 ao 20. Vamos pedir para a Thaís ler para nós? Quando caiu a noite, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e partiram, atravessando o mar, rumo a Cafarnaum. Já havia escurecido e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. E o mar estava ficando agitado, porque soprava um vento forte. No entanto, depois de remarem uns 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus andando sobre o mar e se aproximando do barco, e ficaram com medo. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Obrigado, irmã Thaís, pela leitura. O que Jesus fez e como os apóstolos reagiram? O que Jesus fez e como os apóstolos reagiram? Irmão Benfica? Então nós vimos ali que novamente Jesus ele fez um outro milagre e os apóstolos puderam presenciar esse milagre. É notável que Jesus ele tinha acabado de fazer o milagre dos pães e do peixe, alimentando assim milhares de pessoas. Só que desta vez o Jesus, por caminhar sobre o mar, eles ficaram tão impressionados com isso que eles falaram que Jesus era realmente Filho de Deus, né? Mas eles não pensaram o que Jesus tinha feito anteriormente. Eles não tinham compreendido o significado do pão. E o coração deles continuava fechado ao entendimento que Jesus estava passando para eles naquele momento. Obrigado, irmão Benfica. Irmão Siqueira? Então, a multiplicação dos pães foi espantoso para os discípulos ali de Jesus. Agora também, depois de ele ver andar sobre as ondas, sobre as águas, isso foi mais espantoso ainda, não conseguiam compreender. Eles já não tinham compreendido a questão da multiplicação dos pães e agora muito menos. Mas eles não conseguiam entender, estavam fechados, não conseguiam entender o tamanho do poder que Jeová havia dado para Jesus para fazer milagres. Aí mais tarde, claro, eles acabaram entendendo o que significava o milagre dos pães e o que também andar sobre as águas, o poder de Jesus também representa. Então, para eles foi uma lição. Para nós também é uma grande lição esse poder de Jesus. Mais à frente nós vamos ver isso. Obrigado, irmão. Irmã Josiana? Parece que para eles agora foi uma coisa bem sobrenatural, né? Uma pessoa andando por cima da água, acalmou o vento, né? O poder sobre as forças da natureza. Porque também Jesus fez aquele milagre em Caná, transformando a água em vinho, né? Agora os pães parece que aumentar os alimentos para eles parecia uma coisa que era fácil para Jesus. E aqui parece, agora esse negócio aí é diferente mesmo, né? É sobrenatural. E daí eles ficaram bem espantados e reconheceram que Jesus tinha poder divino. Isso, obrigado. E vamos entender então que lição nós podemos aprender também, né? Vamos ouvir a leitura dos parágrafos 8 e 9? No dia seguinte,
aquela multidão foi novamente ao lugar onde Jesus tinha multiplicado os pães. Mas Jesus e os apóstolos não estavam lá. Então as pessoas entraram em barcos que vieram de Tiberíades e foram até Cafarnaum procurar Jesus. Será que eles fizeram isso porque estavam interessadas em aprender mais sobre o reino? Não. Na verdade, o que elas mais queriam era comida. Como sabemos disso? Veja o que aconteceu quando a multidão se encontrou com Jesus perto de Cafarnaum. Jesus disse claramente que aquelas pessoas tinham ido até ele porque queriam comer mais pão. Jesus comentou que eles comeram dos pães e ficaram satisfeitos com um alimento que perece. Daí ele os incentivou a trabalhar pelo alimento que permanece para a vida eterna. Jesus disse que seu Pai seria a fonte desse alimento. Imagine como os discípulos devem ter ficado surpresos com a possibilidade de comer algo que daria a eles vida eterna. Que tipo de alimento era esse? E como eles poderiam consegui-lo? Vamos abrir nossas Bíblias novamente no Evangelho de João, capítulo 6, agora os versículos 26 e 27. Quem gostaria de ler para nós? Irmã Regiane? Jesus lhes respondeu: digo-lhes com toda certeza, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem lhes dará. Pois o Pai, o próprio Deus, colocou nele o seu selo de aprovação. Obrigado pela leitura, irmã Regiane. A pergunta do 8 e 9, por que a multidão foi até Cafarnaum procurar Jesus? Laurinha? Elas foram procurar Jesus e o objetivo não era aprender sobre o reino, mas sim, elas estavam interessadas na comida. Obrigado, Laurinha, pelo seu comentário, muito bom. Esse era o ponto, né? Irmã Suzana? Jesus, ele entendia bem, né, que eles precisavam do alimento físico, mas o alimento mais importante que Jesus ele queria dar a eles era algo que daria a eles a oportunidade de vida eterna. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Lopes? Interessante que Jesus, quando ele fez a multiplicação dos pães, né, fez aquela multidão, né, mais de 15 mil pessoas ali. E a questão do milagre que ele fez andando sobre as águas, ele fez em particular, né? Então ele viu realmente as pessoas que tinham fé nele, né? Que aquelas pessoas estavam andando atrás dele para quê? Por causa do alimento, né? Ela não estava interessada em procurar querer saber mais sobre o reino. E seus discípulos ali, Jesus fortaleceu a fé deles com esse milagre, né? Isso, obrigado. Muito bem. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 10. Parece que aqueles judeus entenderam que, para receber esse alimento, eles precisavam fazer alguma coisa. Eles talvez estivessem pensando nas obras que a lei mosaica exigia. Mas Jesus disse: esta é a obra de Deus, que vocês exerçam fé naquele que ele enviou. Para ter vida eterna, eles tinham que exercer fé naquele que Deus tinha enviado. Essa não foi a primeira vez que Jesus falou sobre isso. E em outras ocasiões, Jesus voltou a falar sobre o que precisamos fazer para ter vida eterna. O que as pessoas precisavam fazer para ter vida eterna? Irmã Rosângela? Eles precisavam exercer fé. Isso, muito bem. Obrigado. Irmã Mara?
naquela época, muitos deles, já através das instruções de Moisés, eles já estavam exercendo fé em Jeová. Eles esperavam um ungido. Mas o que Jesus mostrou para eles foi o seguinte, que eles deviam exercer fé em Jesus, que foi aquele que Jeová enviou. Para eles terem vida eterna, então, eles tinham que exercer essa fé. E um dos textos que a gente muitas vezes usava era João 17:3, a última noite de Jesus aqui na terra, quando ele disse que para nós termos direito à salvação ou vida eterna, precisamos conhecer a Jeová e a Jesus e exercer fé neles. Era isso que eles precisavam entender. Obrigado, irmã Márcia. Obrigado pelo seu comentário também. Bom. Irmão Siqueira? Então, essa era a ideia, né? O alimento, a leitura do texto menciona, alimento para a vida eterna, o alimento que permanece para a vida eterna. É uma lição muito grande aquilo que Jesus fez lá naqueles dias, no sentido físico, né? E depois mencionar que o pão para a vida eterna. Hoje, Jesus continua fazendo esses milagres. Por meio do Espírito Santo de Jeová, veja só, nós temos alimento aí espiritual muito abundante, muito, muito, muito. É só usufruir. Mas parece que não é isso que as pessoas querem. As pessoas estão mais interessadas no alimento físico. Mas as testemunhas de Jeová continuam a pregar, continuam a falar, continuam a ensinar sobre o reino. Por quê? Porque nós temos abundância de alimento espiritual. Obrigado, irmão Siqueira. Vamos ao próximo parágrafo, parágrafo 11. Aqueles judeus não aceitavam que tinham que exercer fé em Jesus. Tanto é que eles perguntaram: que sinal o Senhor realizará para que possamos ver e acreditar no Senhor? Daí eles disseram que, nos dias de Moisés, os israelitas tinham recebido o maná, que era como pão, ou seja, um alimento básico. Fica claro que eles só estavam pensando em conseguir o alimento físico. Logo depois, quando Jesus falou sobre o verdadeiro pão do céu, que diferentemente do maná poderia dar a eles vida eterna, eles nem perguntaram o que isso significava. Eles estavam tão preocupados com o alimento que não prestaram atenção às verdades importantes que Jesus estava tentando ensinar. O que podemos aprender com isso? Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 78 e ouvir a leitura dos versos 24 e 25. Salmo 78, 24 e 25. Vamos pedir para o irmão José Carlos ler para nós? Fez chover maná para que comessem, deu-lhes o cereal do céu. Homens comeram o pão dos poderosos, ele forneceu o necessário para satisfazê-los. Obrigado, irmão José Carlos. A pergunta do parágrafo 11: o que mostrou que os judeus só estavam pensando em conseguir alimento físico? Irmã Elaine? Quando Jesus disse para eles, né, que era necessário que eles exercessem fé, então eles pediram outro sinal, né, desejando que Jesus novamente fizesse um outro milagre, provendo para eles um alimento físico, né. Então, Jesus falou sobre o verdadeiro pão do céu, mas eles estavam tão focados naquilo que eles queriam, né, que era comer novamente, que nem prestaram atenção no que ele estava falando. Felizmente, né? Obrigado, irmã Elaine. Irmão Caio? Podemos aprender que às vezes nos preocupamos tanto com as necessidades materiais que esquecemos do que realmente nos sustenta, que é o alimento espiritual. Isso nos lembra de valorizar mais as verdades espirituais do que as coisas que são passageiras. Verdade, obrigado. Irmã Amanda?
Eu achei interessante também aqui em João 6,35 que Jesus ele fala sobre o pão vivo, né, que seria ele mesmo, né? Então aqui ele lembrou, né, os seus ouvintes de que apesar de Deus ter alimentado milagrosamente os israelitas no deserto, o maná não lhes deu a vida eterna, mas ele sim daria. Então a gente percebe aqui que por exercermos fé em Jesus, é esse o alimento que vai nos dar a vida para podermos continuar seguindo no caminho dele. E aqui fala também, né, que aí libertaria também nós do pecado e da morte. Isso mesmo. Não gosta? E é interessante que, mais uma vez, cita no parágrafo que eles estavam focados só no alimento físico, né? Se Jesus ele seguisse o padrão lá do vinho, de Caná, de boa qualidade, aquele pão e peixe também eram de boas qualidades. E eles estavam talvez atrás disso. Mas aí vem Jesus e explica, né? Fala o que realmente é de importância. Uma lição que a gente pode tirar daqui é o foco, né? Não deixar que nada atrapalhe o nosso foco, ou em virtude do que o sistema oferece e aquilo que o reino oferece. Nós queremos manter o foco, o olho singelo, né? Isso mesmo. Mas Josiana? Quando Jesus falou ali sobre o verdadeiro pão do céu, mostra que eles não estavam interessados em saber sobre coisas espirituais, porque eles não perguntaram sobre esse assunto. E é interessante que Jesus usava ilustração, e as ilustrações realmente, elas fazem aparecer qual é o interesse das pessoas, né? Quando a pessoa não tem interesse espiritual, a pessoa nem liga, não entendeu, mas não pergunta, não quer saber. E a pessoa espiritual, ela vai atrás do significado daquilo. E eles não foram, mostrando que eles estavam com pensamentos carnais só em se alimentar. Isso mesmo. Os irmãos extraíram bons pontos, né? Mas vamos ver o que nós podemos aprender ainda mais dessa lição, né? O que nós podemos aprender com isso, né? Parágrafo 12. O que deve ser mais importante para nós? Uma lição importante que aprendemos do capítulo 6 de João é que as necessidades espirituais devem ser a coisa mais importante em nossa vida. Jesus já tinha ensinado isso quando foi tentado por Satanás. Naquela ocasião, ele mostrou que obedecer a Jeová era mais importante do que o alimento físico. No Sermão do Monte, Jesus ensinou como é importante cuidar da nossa necessidade espiritual. Por isso, devemos nos perguntar: será que o jeito que eu levo a vida mostra que a minha amizade com Jeová é mais importante do que satisfazer minhas próprias vontades? Como Jesus mostrou o que é mais importante na vida? Vamos ver o jovenzinho ali, Samuel, né? As necessidades espirituais devem ser a coisa mais importante em nossa vida. Muito bom, Samuel. Obrigado pelo seu comentário. Mas Simone? E realmente Jesus nos ensinou quando ele foi tentado por Satanás, né? Quando ele estava jejuando ali, Satanás ele veio ao encontro dele dizendo que se ele realmente fosse o Filho de Deus, que ele transformasse aquelas pedras em pães. E aí Jesus ele foi bem claro, né? Que não era o alimento físico, mas sim o espiritual que daria a força que ele precisava. Então, realmente, nós devemos pensar, né, e nos perguntar: será que o modo como levamos a nossa vida, né, será que a nossa amizade com Jeová ela é mais importante do que satisfazer as nossas vontades? Então devemos meditar nisso. Isso. Obrigado, irmã Simone. Irmão Nilson? Em Mateus capítulo 5, versículo 3, também destaca isso. Jesus Cristo mostrou a importância de sermos percebedores, ou alguém que percebe que está com fome, precisa se alimentar, e ele procura alimento espiritual. Então, no caso aqui, felizes são esses que fazem isso, têm aquela consciência da necessidade espiritual. Então, a coisa mais importante, como nós vimos aqui, e não cair na armadilha do que aqueles que acompanhavam Jesus ali apenas para comer alimento físico. Mas o alimento espiritual é o que vai dar a oportunidade de nós sermos leais a Jeová em qualquer circunstância e ganharmos o seu favor.
Isso mesmo. Obrigado, irmão Nilson. Vamos ao parágrafo 13. Não é errado aproveitar as coisas boas que temos, nem é errado orar pelas nossas necessidades de cada dia. A Bíblia diz que é bom comer, beber e desfrutar do trabalho árduo. Ela até diz que isso vem da mão do verdadeiro Deus. Mas precisamos tomar cuidado para não deixar que nossas necessidades materiais se tornem a coisa mais importante na vida. Podemos aprender com o que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Corinto. Ele falou do mau exemplo dos israelitas quando estavam no deserto, incluindo o que eles fizeram perto do Monte Sinai. Daí Paulo avisou que não devemos desejar coisas prejudiciais como os israelitas desejaram. Jeová tinha feito um milagre para alimentar os israelitas, mas o desejo deles por comida era tão grande que isso se tornou prejudicial para eles. Além disso, quando adoraram o bezerro de ouro, eles mostraram que se importavam mais em comer, beber e se divertir do que em obedecer a Jeová. Paulo usou o exemplo deles como um aviso para os cristãos daquela época que estavam vivendo bem perto do período em que Jerusalém e o templo seriam destruídos. Nós também vivemos bem perto do fim desse sistema de coisas. Por isso, precisamos prestar atenção aos conselhos de Paulo e evitar cair no mesmo erro dos israelitas. Antes da pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 10, 1 Coríntios 10, versículos 6, 7 e 11. Danilo, lê para nós. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, para que não desejemos coisas prejudiciais como eles desejaram. Não se tornem idólatras, como alguns deles se tornaram, assim como está escrito: o povo se sentou para comer e beber, então se levantaram para se divertir. Essas coisas lhes aconteceram como exemplos e foram escritas como aviso para nós, para quem já chegou o fim dos sistemas de coisas. Obrigado pela leitura, Danilo. A parte A, por que não é errado sentir satisfação ao comer? Irmão Mateus? Então não é errado, né? Inclusive essa semana a gente viu quão bom, né? Quão a gente se sente alegre quando a gente come uma comida tão deliciosa. O livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 15, fala que é para o homem ficar alegre quando ele come, quando ele desfruta do trabalho que ele tem. Mas se torna um problema quando isso passa a ser a coisa mais importante da sua vida. Então, comer com equilíbrio e se sentir feliz com isso, de maneira alguma, Jeová fica muito feliz em ver a gente assim. Isso mesmo. Muito bom. Ainda, Ricardinho? Então a Bíblia não diz que é errado a gente desfrutar do trabalho árduo, mas a gente só tem que tomar cuidado para não deixar que essas coisas se tornem mais importantes do que as nossas necessidades espirituais. Isso, muito bom. Obrigado, Ricardo. A parte B, que aviso Paulo nos deu? Que aviso Paulo nos deu? Irmão Israel? Paulo, ele lembrou ali os coríntios, né, sobre o exemplo dos israelitas. Na verdade, eles estavam desejando coisas prejudiciais, né? Jeová, ele tinha feito um milagre para alimentar eles, mas o desejo deles era tão grande por comida que, na verdade, se tornou prejudicial ou um laço, né? E isso, na verdade, hoje se aplica também, né? Jeová, ele faz um milagre todos os dias, ele nos concede tudo aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades básicas. Mas quando nós nos envolvemos, talvez, ou nos preocupamos tanto com as coisas materiais ou com o trabalho, nós podemos nos esquecer das coisas espirituais.
E isso, na verdade, é um laço, né? Então, nós nos preocuparmos demais com coisas materiais, a ponto de nós esquecermos as coisas principais, e especialmente no tempo que nós estamos vivendo, né? Nós estamos realmente no tempo do fim. Então, se nós não estivermos despertos, nós podemos nos tornar egoístas e pensarmos mais em nós mesmos do que naquilo que realmente é importante. Isso. Obrigado, irmão Israel. Irmão Adriano? No versículo 7 do capítulo 10 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dá um conselho para que não se tornassem idólatras, e aí ele faz aquela menção ao que aconteceu logo após eles terem uma libertação milagrosa de Jeová. Moisés vai receber as orientações e eles simplesmente se esquecem, criam um bezerro de ouro e passam a adorá-lo para satisfazer seus desejos pessoais. Trazendo para hoje, nós queremos observar que nós temos que cuidar para que nada ocupe o lugar que é de Jeová de direito e de fato. É a Ele que queremos adorar, é a Ele que nós queremos dar o nosso melhor. Agora, se não tomarmos cuidado, logo agora que a gente está bem pertinho da mudança do sistema, nós poderíamos permitir que outras coisas, nossos desejos, a satisfação pessoal, pudesse se tornar um alvo de nossa adoração. E estaríamos então caindo naquele mesmo erro, nos tornando idólatras e rejeitando a Jeová. Longe disso que nos aconteça. Isso mesmo. Obrigado. Vamos ao parágrafo 14. Quando Jesus nos ensinou a orar pelo nosso pão para esse dia, Ele também falou de orarmos para que a vontade de Deus seja feita, como no céu, assim também na terra. Consegue imaginar como o mundo vai ser quando essa oração for respondida? A Bíblia diz que a vontade de Deus para a terra inclui alimentos de boa qualidade. O texto de Isaías 25, do 6 ao 8, mostra que as pessoas vão ter acesso a uma grande quantidade de comidas deliciosas. O Salmo 72, 16 promete: haverá fartura de cereal na terra e superabundância no cume das montanhas. Você fica empolgado só de pensar em usar esses cereais para preparar seu pão preferido ou até para criar novas receitas? E não esqueça que você também vai poder plantar seus próprios vinhedos e comer seus frutos. E todos os humanos vão poder aproveitar essas coisas maravilhosas. O que a Bíblia diz sobre os alimentos que teremos no novo mundo? Bom, Gustavo? A Bíblia nos traz promessas de alimentos de boa qualidade, em abundância, de fácil acesso. Isso nos anima, nos deixa encorajados. E nós nos lembramos também de nossos irmãos ou aqueles que ainda não se chegaram à organização, mas que passam por necessidades. Como será que eles reagem ao ver essas promessas de Jeová? De um mundo onde haverá muito alimento, os alimentos serão de qualidade, serão de fácil acesso. É uma situação totalmente diferente da que nós vemos hoje nesse sistema. Então, de fato, é muito animador. Meditar nisso nos encoraja. Isso, obrigado. A irmã que nos visita. Então, aqui em Isaías, 25, 6 a 8, Jeová nos promete que no novo mundo nós vamos ter um banquete de pratos excelentes. Nós, seres humanos, não conhecemos ainda todos os alimentos que Jeová criou. Tem várias qualidades de maçã, de uvas, coisas assim que a gente não conhece, a gente vai conhecer no novo mundo e vamos se deliciar, né? Porque quando Jesus nos ensinou a orar pelo pão de cada dia, essa é a promessa de Jeová, que todo ser humano, tem o poder, porque nós não temos nem a aquisição para comprar as coisas, às vezes, o ser humano. Mas imagine, no novo mundo, todas as pessoas, os servos de Jeová, vão se deliciar com as coisas maravilhosas. Porque Salmo 72, 16 fala: haverá fartura de cereal na terra e superabundância para todos os seres humanos. Então, que maravilhoso vai ser, quando todos os seres humanos vão estar satisfeitos com a comida, É uma das coisas que a pessoa mais deseja, porque muitas pessoas até morrem de fome ainda no nosso sistema agora,
Satanás. Exato. Obrigado, irmão. Obrigado pelo seu comentário também. Vamos ao parágrafo 15, mas antes da leitura, nós vamos ler João 6,35. Quem gostaria de ler para nós João 6,35? Irmã Edna. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem exerce fé em mim nunca mais terá sede. Obrigado, irmã Edna. Vamos ouvir a leitura agora do parágrafo 15. Pense novamente naquelas pessoas que comeram dos pães e dos peixes que Jesus multiplicou de modo milagroso. Naquela época, muitas delas não mostraram fé em Jesus. Mesmo assim, pode ser que elas sejam ressuscitadas e que você tenha a oportunidade de conhecê-las. Essas pessoas terão que aprender o significado do que Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Elas vão precisar desenvolver fé no sacrifício de Jesus. E naquele tempo, haverá um programa de instrução espiritual para os ressuscitados e para os que nascerem no novo mundo. Vai ser uma alegria imensa ajudá-los a aprender tantas verdades maravilhosas. Fazer isso vai ser muito mais prazeroso do que qualquer comida que teremos no novo mundo. Com certeza, os assuntos espirituais serão a melhor parte da nossa vida. Que programa de instrução haverá para os ressuscitados? Vamos ver a jovenzinha ali, a filha da Bruna. Espiritual, tá? Ficou com vergonha hoje, né? Tá bom, obrigado. A irmã ao lado da Débora, não sei seu nome ainda, pode falar seu nome. Vai ser muita instrução para os ressuscitados. Eles vão até conhecer o ensinamento de Jesus. Eles precisam depositar fé em Jesus para ter vida eterna também. Então vai ter muita instrução para eles. Quanta instrução nós vamos poder ter, né? Agora sim, irmã ao lado. É Maria Angélica. E esse programa de instrução, até aprendemos recentemente num vídeo, que será o maior programa de ensino que haverá em toda a Terra. Então, imagina quanta coisa e quantas pessoas, numa grande proporção, irão aprender sobre essas verdades, né? E nós teremos essa alegria de poder ajudar e ensinar essas pessoas. Eu achei interessante a frase que trouxe no final do parágrafo, quando falou que os assuntos espirituais serão a melhor parte da nossa vida. Então, nós não queremos desde já, né, que o nosso homem carnal, a nossa pessoa carnal, ofusque o brilho das coisas lindas que vão acontecer em sentido espiritual lá no novo mundo. Então, desde já, é bom a gente parar para pensar em qual programa de ensino nós vamos querer participar. Isso, obrigado. Fixar nossos olhos lá, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 16. Neste estudo, consideramos parte do relato em João capítulo 6. Mas Jesus tinha muito mais a ensinar sobre a vida eterna. Os judeus com quem Jesus falou precisavam prestar atenção no que ele estava dizendo, e nós também precisamos. Por isso, no próximo estudo, vamos continuar estudando o capítulo 6 do Evangelho de João. Bom, Danilo, muito obrigado. Em nome da congregação, agradecemos pela excelente leitura. O que vamos ver no próximo estudo? Irmã Aparecida? Os judeus com quem Jesus falou precisava prestar atenção no que ele estava dizendo, e nós também precisamos. Por isso, no próximo estudo, vamos continuar estudando o capítulo 6 do Evangelho de João.
Isso mesmo. Então, teremos uma continuação desse estudo, né? Muito bem. Agora, nós temos algumas perguntas de recapitulação. Como você responderia? Que lição podemos aprender do que Jesus fez antes de distribuir os pães e os peixes para a multidão? Irmã Kellen? Então, esse relato de Jesus, ele nos ensina a demonstrar a hospitalidade, a importância também de sempre orarmos antes das refeições e que não devemos desperdiçar nenhum alimento, nós devemos sempre usar com sabedoria as coisas que temos. E como pais, nós também podemos usar essa lição para ensinar também os nossos filhos a importância de sempre orar, principalmente quando eles estão sozinhos, e também a demonstrar a generosidade. Obrigado, irmã Kellen. Que exemplo Jesus deu quando as pessoas queriam forçá-lo a ser rei? Irmão Gabriel? Mesmo sendo pressionado naquela situação, ele não se envolveu nos assuntos políticos daquela época e deixou um exemplo para que nós façamos o mesmo. Mesmo que não nos pressionem para ser rei, assim como foi com Jesus, podem acabar nos pressionando para que nós votemos em alguém que, na visão da outra pessoa, faça alguma mudança. Mas nós sabemos que apenas o reino de Jeová Deus é o único governo que vai resolver os problemas. E nós já apoiamos ele. Então vamos continuar agindo dessa forma e ser neutros nos assuntos políticos desse mundo. Obrigado, Gabriel. Como podemos aplicar o conselho de Paulo em 1 Coríntios 10, 6, 7 e 11? Irmã Lerce? Nós precisamos tomar cuidado para não deixar que as coisas materiais se tornem as mais importantes em nossa vida. Hoje em dia, a tendência de encarar as coisas de um ponto de vista puramente materialista é muito grande, pois é fácil ser atraído pelos benefícios materiais. Mas Jesus nos incentivou a desenvolver verdadeiro apreço pelas coisas espirituais, pois são elas que têm valor duradouro. Isso, obrigado, irmã Lerce. Certamente esse estudo nos ensinou lições valiosas, né? Lições importantes. E também um detalhe interessante nesse estudo, né? Nós consideramos aqui apenas um trecho do capítulo 6 de João, né? Mas quanta coisa nós conseguimos tirar desse pequeno trecho da Bíblia, né? Isso nos ensina a importância, né, de nós pesquisarmos, nós meditarmos, nós estudarmos profundamente a palavra de Deus, né? Nós conseguimos extrair muitas informações e essas orientações certamente nos ajudam a continuar perseverando, né? Continuar fazendo a vontade de Jeová. É isso que nós queremos, né? Queremos ser estudiosos da palavra de Deus e assim fortalecer a nossa fé. E temos certeza que os irmãos têm feito isso muito bem. Parabéns, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes em ouvir aqui. Aqueles que não conseguiram comentar hoje, na próxima semana, com certeza terão mais oportunidade, né? Agora nós vamos encerrar a nossa reunião, agradecendo a Jeová por tudo que Ele nos deu neste dia, né? Entoando um cântico de louvor a Ele, o cântico é o número 20. Jeová nos deu o seu melhor. Vamos cantar todos juntos e após o cântico nós convidamos nosso irmão Carlos Amorim para nos representar aqui em oração.